Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vocês sabem que eu sou designer de produto e eu tenho a minha marca que eu lanço os produtos aqui no canal. Vocês já devem ter visto a Poltrona Leveza. E, além disso, eu também tenho um estúdio em parceria com o Thiago Volpato, que já apareceu aqui num vídeo. E a gente tem um estúdio de design que é um estúdio mais experimental. Oi, gente! Eu sou o Thiago, sócio do Gabriel na Get Lost. A Get Lost é uma iniciativa nossa que começou lá em 2014. A gente começou a trabalhar junto nos projetos logo depois que a gente terminou a faculdade lá em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Foi uma iniciativa que começou com a ideia de ser um projeto e depois a gente acabou dando continuidade e as coisas foram fluindo. Começou com uma inquietação nossa. Logo depois de terminar a faculdade, a gente estava buscando onde a gente poderia aplicar os nossos conhecimentos e onde a gente poderia colocar em prática todo o pensamento conceitual que a gente tinha trabalhado dentro da universidade, e a gente se deu conta que no mercado a gente não tinha espaço para fazer isso, para fazer esse tipo de experimentação e esse tipo de exploração. Então a gente decidiu tentar fazer de uma maneira um pouco mais independente, projetos nos quais a gente sempre escolhe um tema que esteja incomodando a gente ou que seja um tema relevante naquele momento e propõe um experimento de design. E aí, a partir dessa experimentação, a gente gera produtos, que podem ser produtos físicos ou não, e aí vai olhar para esses produtos e vai tentar sempre ir refazendo o processo. Então é uma investigação constante que a gente vai se perdendo pelo caminho. E por isso o nome do estúdio é Get Lost. E eu quero mostrar para vocês hoje 3 projetos que vão refletir 3 momentos do escritório e um pouco dessa experimentação. Então, primeiro vamos recapitular como é o processo tradicional de design. Ele vai partir de um briefing, que esse briefing é o que vai trazer o problema que o design vai tentar resolver. A primeira coisa que a gente vai fazer é estudar esse problema. Então, estudar o público-alvo, a ergonomia, a fábrica que vai produzir o produto, qual que é o material, quanto esse produto vai ter que custar. E então a gente vai abrir essa série de possibilidades, vai voltar a olhar para o briefing, como que a gente vai atender essa pessoa e vai criar uma lista de requisitos. Aí, a partir dessa lista de requisitos, que são as possíveis soluções desse problema, a gente vai começar a gerar alternativas para criar o produto. Por exemplo, se for uma cadeira, aqui a gente vai desenhar várias opções de cadeira. Aqui nessa fase a gente vai olhar para essas opções, para os requisitos, a que melhor atende, vai testar, vai fazer protótipo para a gente definir o produto final, que vai partir daqui para a fábrica. Então esse é o processo clássico de design. O que a gente faz na Get Lost? A gente gosta de brincar com esse começo, que é a parte do conceito. E para entender isso, vamos começar falando do nosso primeiro produto, que é a coleção No Water. A No Water é uma coleção de vasos conceituais. A gente queria bastante experimentar com os materiais. Ela é uma coleção de 2015. Lembra que eu falei que o estúdio surgiu em 2014, então ela é bem do começo do estúdio. E a gente fez essa coleção em parceria com a Camila Pansonato. E o que a gente queria aqui? A gente queria, basicamente, nosso problema era experimentar novos materiais. Para isso a gente estava tentando entender o que estava acontecendo na sociedade. A gente estava, nessa época, muito voltado para fora do estúdio, para tentar refletir o que estava acontecendo naquele momento. Em 2015, o que estava acontecendo? Estava acontecendo a crise hídrica em São Paulo. E como que a gente chegou nesse conceito, né? A gente estava muito voltado para tentar refletir o que estava acontecendo na sociedade. E aí a gente estava numa semana de design aqui em São Paulo, eu não morava aqui ainda, e a gente saiu com a galera do design, foi num bar, e eu lembro de ir no banheiro, e o banheiro tá com racionamento de água, então não tinha água no banheiro. E aí aquilo ficou na minha cabeça, durante as discussões de criação eu trouxe esse conceito, falei, crise hídrica. E a gente começou a pensar o que acontece quando a água acaba. Se a água acabasse mesmo, o que ia acontecer? E o processo surge daí, então. Surge dessa criação dessa história. O que acontece nesse cenário apocalíptico quando a água acaba? E aí, com isso, a gente definiu que existem 4 passos básicos para quando a água acaba. Primeiramente, a gente perde a nossa higiene, que foi o que aconteceu comigo aqui no banheiro. Depois, a gente vai perder o nosso poder industrial, porque a indústria processa muita água. Depois, a gente perde o nosso poder de agricultura,
que é o que mantém o ser humano alimentado, e por consequência final a gente acaba morrendo. Definindo esses 4 pontos, a gente voltou para a experiência de materiais. O que cada um desses passos representa como matéria, né, como material, que representa a nossa higiene, né, tomar banho, lavar o cabelo, essa é a nossa higiene. Então um jeito prático de resolver isso seria tirar o nosso cabelo, ficar careca. Então o material que representa a higiene pra gente é o cabelo. Quando a gente pede à indústria, a gente foi pensar qual que é a matéria mais processada pela indústria, né? E a gente vê que tudo se resume a carbono. A gente faz aço carbono, tudo que a gente processa tem muito carbono envolvido. Então o material que representava a indústria era carbono. A agricultura, o que acontece com a terra quando ela perde a sua capacidade de ser cultivada? Ela vira um deserto. E o que tem no deserto? Tem areia e tem sal. Então, areia e sal. E por fim, o que acontece quando a gente morre? A gente tem os nossos ossos. Então aqui nesse primeiro projeto a gente estava trabalhando com o simbolismo dos materiais e olhando para fora do estúdio e tentando refletir o que estava acontecendo no projeto. Projeto, ele já tem uma proposta de experimento diferente, ele está dentro de um contexto mais nosso, meu e do Gabriel. Nessa época o Gabriel tinha se mudado para São Paulo, então a gente estava pensando ainda como que a gente iria continuar colaborando nos projetos com essa distância, né? Esse tema da distância e da comunicação, ele se tornou um tema bastante recorrente no nosso trabalho, que a gente sempre tenta explorar, especificamente esse da coleção postal. A ideia para esse projeto veio depois de a gente fazer uma visita a uma fábrica bem tradicional de luminárias em São Paulo, e nessa visita a gente sentiu como se fosse uma viagem no tempo, assim, era uma fábrica que tudo lá parecia que era do início do século XX, assim, os materiais, a maneira como era organizado, tinha toda essa aura de uma nostalgia do passado dourado. E então, com essa ideia da nostalgia e do passado, a gente tentou imaginar como seria, né, fazer um processo de design à distância nessa época em que não existiam tecnologias de comunicação. E aí foi a nossa proposta de experimento dentro do processo criativo de tentar desenhar esses produtos a partir de cartas, trocando cartas. Então, ao longo de 2 meses, mais ou menos, a gente trocou cartas a cada semana. Primeiro, ideias mais gerais sobre o tema, depois enviando imagens, referências visuais com recortes de revistas, de jornais, até chegar na parte de geração de alternativas, mandar sketches e depois mandar o sketch que um tinha recebido com anotações, com comentários, com outros sketches combinados. Depois, quando a gente chegou numa conclusão mais consolidada de como seriam esses produtos, a gente passou para a parte virtual, para modelagem 3D e desenhos técnicos e tudo mais. E o resultado que a gente tem desse projeto é uma combinação entre os materiais que mostram com o latão, a gente tenta mostrar essa questão da nostalgia, de um material que remete ao passado, com as formas também, conectando isso com um estilo de vida mais contemporâneo, e isso se traduz na funcionalidade do produto, que tem uma luminária que pode ser utilizada tanto como luminária de chão, quanto como luminária de parede, e isso pode ser feito no produto com uma troca rápida de peças que é modular, assim, então isso se adapta ao estilo de vida da pessoa, e foi essa maneira que a gente combinou esses 2 aspectos dentro desse produto. O último projeto é a coleção Roteiro. Essa coleção ela é de 2019, né, ano passado, e aqui o contexto é que eu morava em São Paulo e o Thiago mora em Berlim. A gente volta para essa ideia da comunicação e para olhar internamente. Só que aqui, ao invés da gente só falar da comunicação entre eu e o Thiago, a gente vai para um processo de eu olhar para mim mesmo e criar uma ficção, o Thiago olhar para ele mesmo e criar uma ficção, e a gente conversar através dessas 2 ficções. Ficou um pouco conceitual essa frase, mas o que a gente estava fazendo aqui? A gente queria trabalhar o texto, e o texto olhando para si mesmo. Então, eu escrevi uma cena de roteiro de cinema, que era uma cena que tinha a ver comigo. O Thiago fez a mesma coisa, a partir das experiências dele, e a gente trocou esses roteiros, e a gente desenhou produtos a partir desses roteiros. A gente olhou para esses roteiros e falou, que produto que traduziria
essa cena. E aí a gente chegou nessa coleção, que é uma poltrona, que tem a ver com o roteiro que eu escrevi, que é de uma pessoa que tá num evento cheio de pessoas, tipo uma premiação, e aí ela sai de lá e ela quer ficar um pouco isolada, quer ficar mais sozinha, ela entra num bar obscuro, assim, um bar escondido, e ali ela vai se isolar pra voltar a se concentrar nela mesma. E a cadeira tem a ver com o roteiro que o Thiago escreveu, que é sobre uma mulher que chega em casa depois de um dia de trabalho, e aí ela tá em dúvida se ela sai, se ela não sai, o dia tá bonito lá fora, ela passa um café, e aí ela resolve que ela vai sair pra viver o dia. Então é isso, gente. Visitem lá depois o site da Not Cancelled. Eu tô deixando o link aqui embaixo e vocês podem ver as peças lá. Também podem ver as peças no nosso Instagram, que tá aqui embaixo e tá aqui na tela o link. Me diz aí o que vocês acharam da Get Lost, de como a gente trabalha esses conceitos no design. Curte e compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. E se inscreve aqui no canal, que a gente tá quase chegando em 1000 inscritos. E aí, quando a gente chegar em 1000 inscritos, vai ter um vídeo surpresa para vocês.